Só mais um segundo, o pessoal ainda entrando. E aí nós iniciamos. Hoje um dia super legal, a gente iniciando agora em fevereiro a nossa jornada de webinars. Lembrando vocês que a gente tem esse webinar quinzenalmente, hoje às 19h. Na próxima, daqui 2 semanas, a doutora Soraya estará com vocês no webinar na hora do almoço, 12h30. Então, a gente vai sempre intercalando. Esse é um webinar do programa da Team One, que é um webinar que tem a temática sempre sobre revisão de CleanCheck e dúvidas clínicas, tá? Às vezes, um conteúdo um pouco mais básico, falando das modalidades de tratamento, mas sempre bastante informativo, que a gente tem a oportunidade de revisar um CleanCheck juntos, ver as nuances, ver as mudanças em 3D, então é sempre interessante para a gente poder transpor a nossa linha de planejamento, nosso raciocínio ortodôntico, né, para o nosso setup, tá bom? A gente vai fazer um do início ao fim, então é legal que a gente tem sempre essa impressão, ok? Vamos seguir então. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou especialista em ortodontia, me graduei em Araraquara, sou credenciada em Invisalign desde 2006, faço Invisalign na minha clínica privada, e tenho a oportunidade também de, desde 2011, trabalhar como coordenadora e consultora de planejamentos, revisões de CleanCheck pela Line Technology até 17, e desde então com a Team One, tá bom? Atualmente, o ano passado, também entrei na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, a Abralo. Então, quem não conhece o trabalho da Abralo, eu faço um convite. A gente tem feito muita coisa legal, como é uma academia, a gente prima pela parte acadêmica, então a gente incentiva bastante os cursos, tem várias parcerias de produtos, serviços, comprar alicate, comprar material da Coral Dente, todo afiliado tem desconto e tem também acesso a uma rede gratuita de eventos próprios da Abralo, tá bom? Então, quem não tem, não conhece, fica aí o convite para vocês conhecerem. E claro, nossa rede da Team One de educação que a gente faz, eu faço ali junto com o Maurício, a nossa equipe maravilhosa, que nos acompanha há tantos anos aí na parte de educação com o Invisalign especificamente, tá bem? Oi, Ana Márcia, Neuza, todo mundo aí, obrigada. Então, apresentando para vocês a Team One, ela é uma empresa que a gente trabalha com Invisalign já desde primórdios, né? Como a gente tem nossa diretoria, o Dr. Maurício Casa, então a gente tem essa história do Invisalign há muitos anos aí na nossa veia, e aí a gente trabalha com a educação continuada. Então, temos vários serviços, eu vou apresentar para vocês hoje, né? Tanto os cursos de educação continuada, quanto o serviço de consultoria clínica, que nós fazemos os planejamentos, ensinamos vocês, mexemos no seu setup, para que a gente faça aí uma ascensão mais rápida da curva de aprendizagem no sistema Invisalign. Bom, quem não conhece o Instagram da Team One, nós apresentamos ali sempre o que a gente tem na grade, os cursos com inscrições abertas, webinários gratuitos. Esse ano a gente vai inaugurar uma rede de webinários de outros assuntos, de gestão. Maurício está fazendo uma grade muito legal para trazer palestrantes internacionais, então aí aguardem que logo a gente vai divulgar toda a agenda desse nosso primeiro semestre. E ali, sempre na bio do Instagram, vocês encontrarão os links do webinar, do nosso site, do serviço do TPS. Então, a Paloma cuida ali com muito carinho dessa nossa página para que vocês fiquem sempre informados. Tá? Vamos iniciar nosso conteúdo, então, falando sobre as modalidades de tratamento Invisalign que nós temos opções. Eu vou só reduzir aqui o tamanho do meu rosto para eu não atrapalhar a tela de vocês, e aí a gente já inicia. Então, lembrando sempre, Invisalign nos oferece algumas modalidades de tratamento de acordo com a complexidade da maloclusão. Nós temos a possibilidade de tratar pacientes com a modalidade Express, que seria para um tratamento que consiga ser feito em até 7 pares de alinhadores, né? Nós temos também a possibilidade de tratar os pacientes com o Light, até 14 pares de alinhadores, o Moderate, 20 pares de alinhadores, o Comprehensive, sem limite de alinhadores,
O FIRST também não tem limite, e o FIRST seria aquela opção para pacientes em dentição mista, então a opção para pacientes em crescimento, tá? Como se fosse uma interceptadora. E a fase 2, que é complementar ao FIRST, ele seria uma fase como se fosse a interceptadora que a gente faz normalmente com aparelhos ortopédicos ou parte removível, e depois a fase 2 seria como se fosse a corretiva, já que a gente aplica nos jovens, né, nessas crianças que fizeram uma fase inicial, mas a gente tem a possibilidade de fazer tudo isso só com Invisalign. Então é um combo, né, você se trata primeiro com o FIRST, depois o fase 2. E esse fase 2 do Comprehensive, para essas crianças que fizeram o FIRST, ele tem um valor reduzido, menor que o Comprehensive tradicional, mas também tem uma janela menor de tempo para tratamento. A grande vantagem é que você tem entre o FIRST e o fase 2, você pode iniciar esse fase 2 em até 10 anos. Então, você tem tempo de tratar uma interceptadora e aguardar a oclusão dos dentes permanentes se sedimentarem para que você consiga, nesses 3 anos, resolver aquele problema do paciente, tá bom? E também depois ali, a contenção Invisalign, que é o Vivera Retainers, que ele é sempre vendido em 3 unidades, então se for arco superior e inferior, 3 pares de contenção, tá bom? Um ponto muito importante que a gente tem que falar quando a gente fala das modalidades de tratamento é que a maioria das pessoas aplica o FIRST de forma errada, na hora errada. O FIRST ele é um tratamento indicado para uma fase já de início de dentição mista, tá bom? Então, naquela fase intertransicional que nós já fizemos a troca dos incisivos e também já temos o primeiro molar permanente erupcionado. Por que é tão importante direcionar o FIRST para essa fase correta? É tão importante porque ele te dá só 18 meses de alinhadores adicionais. Então, se você tiver numa dentição decídua, muitas vezes em 18 meses nós não temos tempo de entregar o resultado de uma interceptadora para esse paciente, tá? Então, iniciar o FIRST na fase errada, no timing errado, na hora errada, você pode ter problemas para fazer a finalização com esse tipo de modalidade de tratamento, tá bom? Então prestem muita atenção, essa é a dica de hoje sobre a modalidade de tratamento. Aqui nós temos os valores para esse ano. Aqui a tabela está pequena, mas é ilustrativa para vocês. Quem não tem essa tabela, entrem na IDS, tem lá nos preços, termos e condições, tem toda essa tabela, tem todas as regras dos tratamentos. O seu TM também pode te apresentar isso, tá bem? Mas só para lembrar que existem categorias do Advantage, que esse ano também o número de casos foi revisto, então prestem atenção que existe categorias com números de casos diferentes da que eram aplicadas no ano passado. Então, um doutor bronze, ele é classificado de tratamentos de 0 a 2 clean checks aprovados no último quarter, silver 3 a 5, gold 6 a 10, platinum 11 a 15, platinum elite 16 a 25, o diamond de 26 a 49, Diamond Elite de 50 a 74 e mais que 75 casos por quarter é um Dr. Emerald, tá bom? E aí mudam os preços, e o que é super interessante lembrar é que a modalidade Moderate tem uma diferença de valores para se tratar único arco e arco duplo, que também o Comprehensive já não tem, tá bom? Então, você consegue Light, Express e Moderate tratar um arco com valores diferenciados mais baixos do que o tratamento de 2 arcos, tá bom? Consultem depois a tabela para ter certeza dos valores. Lembrando também que houve um aumento, né, em relação à tabela do ano passado no Vivera e nos alinhadores adicionais do Express Light Moderate, tá bom? E também do Comprehensive fase 2, depois de expirado o prazo dos 3 anos, você pode pedir, mas existe um custo, então também atenção nesse ponto quando a gente faz aí o fechamento dos tratamentos. Bom, então agora eu vou falar com vocês como solicitar um serviço de plano de tratamento da Team One, tá? Nós temos o serviço de consultoria, que é o chamado TPS, né? Então, como que vocês podem pedir um serviço de TPS? Tudo isso é feito via site da Team One. Até o ano
retrasado, até o dia 31 de dezembro de 2019, a gente tinha um link dentro da IDS para vocês fazerem isso direto. Esse link ainda está lá, a gente já pediu 1000 vezes para tirar, mas ainda não foi possível atualizar a IDS, né? A Line ainda não conseguiu, mas a gente está trabalhando com o serviço do TPS pelo site da Team1, então atentem-se, porque vocês precisam ir lá no site da Team1, fazer o login e o cadastro para que vocês enviem um caso para nós, tá bom? Existem várias mudanças, porque hoje, agora, a comunicação não é mais feita via e-mail. A gente tinha um problema de, às vezes, o doutor não encontrar esse e-mail, ou não encontrar a rede de e-mails para seguir uma linha de raciocínio. Então, hoje, nós temos isso unificado no nosso sistema. Então, você entra uma vez naquele cadastro, no login, né, dentro do site da Team1, e você tem uma página pessoal sua, que vão ficar concentrados todos os seus chamados de TPS, TPS VIP, o acesso para os seus cursos online, para você assistir replay, fica tudo concentrado numa área de educação, que nós chamamos de portal, tá? Então, o portal de educação da Team1 fica tudo agora dentro do site da Team1, ok? Então, isso é uma coisa diferente para você poder acompanhar os casos de TPS. Sempre que vocês enviam um caso, a gente retorna para vocês com uma resposta via sistema, lá, em até 3 dias úteis. Então, um dos serviços que nós temos nessa consultoria é a avaliação de caso, tá? Em que situações se aplica uma avaliação de caso? Uma avaliação de caso, ela pode ser solicitada quando você tem somente as fotos do seu paciente e você está em dúvida se aquele caso vai ser tratado com qual modalidade, quais as dificuldades que você pode enfrentar, se ele vai ser um tratamento previsível ou não, como você vai preencher a prescrição. Então, tudo isso que vocês têm essas dúvidas antes de iniciar o tratamento, se você quiser discutir com um ortodontista da nossa equipe, é só você enviar essa avaliação de caso, as fotos, e é um serviço gratuito, não há custos para vocês conversarem conosco para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, aqui no site você vai ter um quadro que você preenche com as imagens, você vai ter um campo para escrever, para se comunicar conosco, e aí, dentro desse próprio sistema, você vai receber a resposta em até 3 dias, ok? Então, coloca lá as imagens, muito parecido com o que a gente tem na IDS, mas vocês precisam nos enviar essas imagens via portal. A Camila colocou ali para nós, lá no chat, o endereço do portal. Quem ainda não conhece ou não se cadastrou, se cadastrem para que a gente possa se comunicar para o serviço de TPS. Obrigada, Ká. Então, aqui, esse é um caso que a gente recebeu lá via portal, e eu vou fazer hoje com vocês ao vivo. São as imagens, veio a radiografia, e aí, por favor, peço ajuda no planejamento com as instruções do ClinCheck, tá? Nesse caso, ela não tinha queixas específicas, mas é um caso que a gente consegue discutir. Então, a gente recebe essas imagens, e o que é que nós vamos falar para vocês em relação a esse tratamento? O primeiro ponto que a gente vai discutir com vocês e responder para vocês lá é qual modalidade se enquadraria, se é um tratamento previsível ou não. Quais são os pontos de dificuldade deles? Então, é isso que nós vamos discutir agora, nesse momento. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual modalidade de tratamento em Invisalign você indicaria para tratar esse paciente? Tá? Então, eu estou publicando para vocês aí uma enquete perguntando se vocês tratariam esse caso no First, no Express, no Light, no Moderate ou no Comprehensive, tá bom? Vocês cliquem ali na opção de vocês e logo a gente vai ver a resposta dessa enquete. Eu estou vendo aqui que a gente tem um grande número de doutores colocando no Comprehensive, e também tem uma porcentagem que escolheria o Moderate, tá? Então, qual a modalidade de tratamento que você escolheria para esse tratamento? Já pensando, né, tô vendo ali que o First ficou em 0%, perfeito, porque o First seria um tratamento indicado para uma fase interceptadora numa dentição mista, então tá completamente fora de cogitação, tá? O Express também ninguém colocou, né? Eu acho que ele seria indicado aí se nós tivéssemos uma necessidade específica, por exemplo, da correção do giro ali do apinhamento inferior anterior, seria um Express, mas se não é essa a queixa do paciente, a gente precisaria de muito mais que isso, tá? Contemplando aqui, se fôssemos fazer, eu vou considerar que a gente vai fazer a correção
completa dessa maloclusão, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma classe 2, correto? Subdivisão. Uma mordida profunda, não, mega profunda, super profunda nesse caso, né? Uma arcada, assim, bem alinhada, não tem uma forma de arco muito ruim, mas eu considero que a mordida profunda é bastante desafiadora, né? E também a classe 2, subdivisão ali direita, ela é desafiadora para se corrigir, principalmente com essa mordida profunda. Então, se fosse corrigir essa maloclusão toda, eu também iria no comprehensive, tá bom? O moderate poderia ser uma opção de tratamento, mas eu não acredito que em 20 alinhadores nós tivéssemos sucesso em fazer a correção dessa quantidade de mordida profunda com essa necessidade de correção sagital, tá? Então, muitas vezes, vocês podem optar por outra modalidade de tratamento se o seu objetivo não for a correção completa, ou se você for associar uma técnica híbrida, ou uma terapia auxiliar. Então, você pode brincar um pouco nessa modalidade, se você tem outra estratégia para chegar ao resultado final, tá bom? Vamos pensar só em tratar com Invisalign, corrigir a mordida profunda, vamos pensar em corrigir essa relação de classe do molar e do canino, é comprehensive. E mesmo assim, talvez, para esse grau de mordida profunda, talvez a gente precisasse de algum auxiliar. Se nós quiséssemos fazer a correção dela, que ela está o quê ali? Com meio, né? Se fosse para deixar isso aí um overbite correto, né? Considerado normal, talvez um auxiliar ali até de intrusão inferior anterior, tá bom? Lógico que depende do padrão facial, a gente teria que fazer a avaliação de fotos da face, que aqui no webinar a gente não tem autorização para mostrar, mas são pontos a se considerar quando a gente pensa em tratar esse caso de mordida profunda com alinhadores, ok? Comprehensive, então, com certeza. Então, as considerações que nós faríamos no seu sistema seria essa, que poderia ser tratado com comprehensive para uma correção completa, um moderate, se você aceitasse talvez uma correção parcial dessa mordida profunda e da relação de classe, que mesmo assim, talvez para essa intrusão, pode ser necessário uma terapia auxiliar, por exemplo, mini implantes de ancoragem para intrusão anterior e inferior, algo assim, tá? Se nós quiséssemos fazer esse planejamento. E qual é o prognóstico? O prognóstico é um prognóstico favorável, desde que a gente tenha isso em mente, e um paciente muito bom usador de alinhadores, que ele fosse colaborador, tá bom? A Maria Tereza colocou, consegue distalização para corrigir a classe 2? Você consegue, Maria Tereza, fazer essa correção. Óbvio que dependeria se a desvio da linha média for superior, né? Então, a gente trataria com a distalização do quadrante 1, mas o que é desafiador aqui é a mordida profunda. Parece que não há overjet, não é verdade? Então, primeiro, a gente teria que fazer a correção do inferior, talvez, para conseguir fazer esse ajuste. Muitas vezes, analisando um clean check como esse, qual é o grande pulo do gato que nós teríamos que ter? Nós teríamos que avaliar se não há também uma discrepância de Bolton, de tamanho dentário, né? Porque você vê ali que você tem um objeto quase justo, né? Para uma relação errada ali, uma relação de classe 2 de canino e molar. Então, muitas vezes isso é uma questão de discrepância de Bolton. Outra coisa que a gente poderia melhorar, né, primeiro o overjet para fazer essa distalização, Maria Tereza, seria o torque dos incisivos superiores. Talvez ele tenha que proclinar um pouco as coroas para que você abra esse overjet para poder fazer essa intrusão e a correção, tá bom? Então, são pontos que a gente tem que sim considerar, porque no clean check, o estagiamento tem que obedecer essa sequência de movimentos que seja favorável a realizar um movimento. Tá? Aqui no caso, como a gente não tem as fotos de face, ela não sinalizou para nós qual é a linha média correta, se é inferior ou superior. Numa situação dessa que vem aberta, a gente vai redigir para vocês todas essas considerações, tá bom? Tudo bem? Entenderam o que é a avaliação do caso? A avaliação do caso é uma explanação baseada em fotos, que nós não temos ainda o clean check apresentado, ok? Bom, e aí, quando você já tem o seu clean check postado,
como é que você vai trabalhar com a Timon? Você pode pedir para nós uma revisão do Clean Check, que é o que nós vamos fazer agora juntos sobre o tratamento. Então, esse serviço de revisão de Clean Check já é um serviço que tem um custo, tá? Não é gratuito como a avaliação de caso, mas ele contempla o acompanhamento de um ortodontista da nossa equipe, do início ao final do seu Clean Check, tá? Então, nessa etapa, é um tratamento inicial, você quer o acompanhamento, nós não vamos só te dar um aconselhamento, nós vamos mexer esse Clean Check com você. Toda vez que ele voltar, eu vou abrir esse Clean Check, eu vou fazer comentários, eu vou fazer as mudanças em 3D e eu vou te explicar tudo isso, tá bom? Se vocês não quiserem que nós, consultores, façamos as mudanças em 3D, vocês querem fazer vocês mesmos, vocês só querem o aconselhamento, ajuda, também é possível, vocês nos avisam que a gente só redige o que a gente acha, o nosso palpite, a nossa opinião, e vocês mesmos têm autonomia para fazer as mudanças no setup, tá bom? Então, aqui é um setup construído a 4 mãos, 2 do consultor, 2 do doutor, e a gente vai conversando entre nós sobre esse Clean Check. Desculpe. Então, essa aqui é uma tabela de valores para vocês terem ideia. Isso aqui é por revisão de cliente, não é por revisão de Clean Check, é por envio de setup. Então, você enviou um Clean Check agora, você pode fazer o pagamento de um valor e até o final da aprovação desse setup nós te acompanhamos. Importante dizer que um pedido de alinhadores adicionais configura um novo serviço, então não é por paciente, é por Clean Check aprovado, ok? Mas nós também temos uma escala de valores que cai de acordo com o número de compartilhamento de TPS que você faz. Então, se você envia 2 tratamentos, até 2 tratamentos você tem um valor. Se você já envia de 3 a 5, esse valor do TPS de cada caso cai, tá? E quanto mais casos você trabalha no TPS por mês, mais barato fica esse custo para vocês, ok? O Antônio perguntou, poderia iniciar com aparelho fixo e depois continuar com alinhadores? Antônio, até poderia, mas aí você teria que fazer o Clean Check no meio do caminho, né? Escanear o paciente, remover brackets, fazer uma nova documentação para fazer o caso com alinhadores. Então, por exemplo, se for um caso que você tem uma rotação de pré-molar muito desafiadora e a gente vê que você vai perder muito tempo fazendo isso com alinhadores, a gente vai sugerir também para você, Antônio, faça primeiro um binário para corrigir os pré-molar, a rotação do pré-molar, depois põe a contenção e escaneie para iniciar em Invisalign, por exemplo, tá? Mas uma situação de tratar todo o arco, talvez não valha a pena, tá? Seriam situações pontuais, mas não é proibido, vamos dizer, Antônio. Às vezes isso pode não ser tão viável ali no momento clínico, mas pode ser feito sim, tá bom? Até o ano passado tinha uma promoção para quem tirava o bracket para colocar em Invisalign. Esse ano não tem mais, né? Eles já suspenderam essa promoção, esse valor promocional para fazer a troca do aparelho fixo por alinhadores, tá bom? Então, o pedido do TPS da revisão de Clean Check é feito aqui no nosso portal também. Então, ao lado da avaliação de caso, vocês têm esse clique para fazer o envio do caso para revisão de Clean Check, tá? Vocês vão nos fornecer um usuário de equipe que chama para a gente acessar a sua IDS, poder ver o seu Clean Check, fazer mudanças com vocês, mas esse nosso acesso não permite a aprovação, isso é muito importante, porque a aprovação é sempre responsabilidade de vocês, tá bom? Vocês vão trabalhar conosco no setup, mas a palavra final é sempre de vocês. Então, vocês vão enviar aqui no nosso portal. É possível escolher um consultor em exclusividade, por exemplo, vocês querem fazer o Clean Check com a doutora Luciana. Então, vocês vão lá, colocam exclusividade, escolhem o nome da doutora Luciana Westing, e aí esse caso vai ser recebido por ela. Se vocês não colocarem nenhuma exclusividade, o sistema sempre vai colocar o caso distribuído de forma aleatória para o consultor que tem uma agenda mais tranquila para te entregar esse serviço no prazo. Tá? Eu sou péssima de prazo, todo mundo sabe que eu sempre sou meio atrasada no TPS, eu acabo tendo várias atribuições aqui na empresa, mas eu sempre respondo também. Então, quem quiser fazer um setup comigo, vai ser o maior prazer discutir um caso com vocês, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a revisão de um Clean Check de uma colega. Eu vou pedir licença que eu vou fazer o compartilhamento da tela, então a tela de vocês vai ficar preta por 1 minuto, e depois
ela vai retornar, tá bem? Só um minutinho. Me avisem aí se vocês já visualizam o setup. Tudo bem? Eu vou fechar a câmera agora para eu poder olhar para a tela lateral e também não atrapalhar, porque aqui é interessante que vocês tenham a visão total do setup. Então, esse é o setup que nós vamos trabalhar hoje. Todo mundo visualiza, né? Ok. O que é importante nesse setup quando a gente olha? Todo mundo já deve estar usando o CleanCheck 6.0, que é essa versão na nuvem. Então, eu abri ali da IDS uma página e esse CleanCheck está postado para mim numa nuvem, tá bom? Ele é uma página online, né? Então, ele está aqui. Eu consigo ter as mesmas ferramentas que eu tinha antes no CleanCheck Pro. Ele também tem as ferramentas em 3D, né? Então, ele permite que a gente faça isso, mas com a grande facilidade, não ser preciso instalar no seu computador um programa, um software CleanCheck, e nem estar trabalhando com um computador que tenha Windows instalado. Então, agora vocês conseguem abrir isso de qualquer navegador, tá? No caso aqui, eu estou usando o Safari, para vocês terem ideia, então ele está aberto normalmente aqui, ok? O que a gente vê aqui? Então, aqui visão inicial, esquerda, direita. A gente tem aqui a aba dos comentários dos técnicos, né? Vocês podem recolher ou reduzir conforme necessário para fazer a visualização, tá bem? Tem sempre os comentários deles, é sempre pertinente. O que é super legal hoje em dia é que eles fazem esse comentário aqui em relação a uma distorção no escaneamento ou moldagem hoje é muito menos frequente, mas mesmo assim, há questões do escaneamento que eles apontam que você pode ver nessa exclamação. E aí, quando você clica nessa exclamação, eles mostram uma distorção na moldagem ou escaneamento que você consegue visualizar aqui nesse lugar, tá bom? Então, notem que na realidade não é uma distorção, mas é uma distal de um segundo molar que ainda não foi completamente rompida e você tem gengiva nessa porção. Então, o que é que o técnico vai fazer para você? Ele vai te dar ou essa imagem um pouco mais picada, ou ele vai cortar os dentes na metade mesial. Como que ele vai escolher isso? Depende do que você colocou nas suas preferências clínicas. Então, ai, que droga, o técnico sempre corta o dente inteiro quando tem uma gengiva, mas eu tenho certeza que aquele dente saiu. Então, vá lá nas suas preferências clínicas, lá na sua IDS, que você deve ter escolhido tirar o dente inteiro quando houvesse uma distorção na distal do molar terminal, tá bom? A opção mais interessante é pedir para ele cortar só a metade distal desse dente, que é a primeira caixa que tem para assinalar nas suas preferências clínicas nesse item do molar, ok? Então não esqueçam depois de checar. Notem que eu abri ali ali na mensagem dos comentários do técnico, mas vocês também têm essa mensagem aqui, ó, nessa exclamação, tá bom? Então, aqui eu vou ocultar e eu posso exibir novamente essa distorção desse lado, tá bem? Fica sempre aqui também nessa exclamação no canto superior. Então, aqui vou ocultar novamente para visualizar novamente aqui a aba dos comentários, tá bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente olha aqui nesse CleanCheck, eu vou pedir desculpa novamente que eu omiti as fotos de face, mas as fotos iniciais que o colega postou, elas eram fotos que tinham um aparelho fixo. Olha lá, Antônio, que coincidência. É exatamente um caso como o que você perguntou. Essa paciente em específico, ela fez a transição, né? E ela é uma classe 3 esquelética que já fez disjunção. Eu tô contando para vocês a história porque eu já li, tá bom? Que a doutora mandou para mim. É uma paciente que é uma classe 3 esquelética, que já fez disjunção, já fez uso da máscara, e hoje ela está nessa situação aqui, clínica, tá? E aí ela resolveu trocar por alinhadores. Então, é uma paciente que quer tentar, essa doutora quer tentar a compensação dentária, porque ainda é uma paciente em crescimento, ok? Então, o que é que tem aqui no nosso CleanCheck? Então, o que a gente vê aqui, quando a gente clica aqui, ele abre exatamente a mesma imagem, tá? Então, vou clicar aqui na oclusal superior, ele me abre a oclusal superior. Clico aqui na foto lateral, ele me dá a foto lateral. Clico na anterior, ele me dá a anterior. E eu clico nessa imagem esquerda, ele posiciona o modelo na esquerda. Vou fechar um pouco essa aba para a gente visualizar melhor. Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu estou vendo que está sobrando tela.
Ok. E aí, vou fechar os registros nessa chavinha aqui, tá bom? A primeira coisa que eu visualizo quando eu olho um Clean Check, eu já estou vendo aqui embaixo, nessa barra que tem aqui o play, que eu tenho um rachurado, tá bom? O que é que significa esse rachurado? Quem é que sabe me dizer isso ganha um prêmio aqui no chat. Então, tem uma área rachurada aqui, e o que é que essa área rachurada significa? O que eu tenho nesse Clean Check que deixa essa área rachurada? Enquanto isso, vocês respondem, eu vou responder aqui a pergunta da Ana Paula. Ana Paula perguntou, as preferências clínicas feitas uma vez, fica gravada sempre ou precisa ficar refazendo? Ana Paula, uma vez que você grava as preferências clínicas, elas ficam gravadas. O que é interessante que você sempre entre para revisar suas preferências clínicas é que a Align faz atualizações silenciosas, tanto do próprio protocolo, quanto dos itens das preferências. Então, às vezes tem um item que você não escolheu nada e ele está ali como uma preferência clínica de padrão, né? O que fica lá inicialmente é o padrão da Align e você discorda daquilo e gostaria de personalizar. Então, de tempos em tempos, passem na sua preferência clínica, até para ver, de acordo com a nossa experiência, a gente troca a nossa preferência clínica, né? Às vezes não é a mesma coisa, a gente vai mudando de opinião, de acordo com a nossa curva de aprendizagem. Então, é importante de tempos em tempos a gente revisar isso também, tá bom? Então, aqui, vamos ver o que vocês colocaram sobre a área rachurada. A Rosiane colocou o jump, a Marcela o jump, Felício o alinhador passivo, a Liliane o jump, a correção da mordida. Exatamente, gente, isso aqui é a correção da mordida, que é simbolizada por um jump no seu Clean Check, tá bom? O alinhador passivo também tá aqui, mas é esse alinhador que nós vemos aqui, ó, em cima, que tem uma cor diferente. Então, olha lá, o arco superior passivo e o arco inferior ativo. O que é esse jump? Nós vamos encontrar aqui, olha, no item estágios, ver correção de mordida. Essa correção de mordida, que seria o jump, que eu falo isso várias vezes, né? Ele pode estar sinalizado, representado no seu Clean Check no início do tratamento. Então, essa área rachurada vem para cá e eu tenho já no estágio 1, um pulo simbolizando ou uma repostura de mandíbula ou uma cirurgia ortognática, ok? Ou eu posso colocar essa correção da mordida ao longo do tratamento e aquele movimento que não é decorrente de um movimento dentário, ele é decorrente de um jump, de uma repostura, ele vai estar ali para vocês ao longo do tratamento, então diluído, você fica aqui sem saber, né, exatamente o que é feito às custas de um movimento de dente ou de repostura por uso de elásticos ou cirurgia ortognática. Eu não gosto desse jump, quem trabalha conosco sabe que eu sempre recomendo jogar esse jump para o final do tratamento ativo, tá bom? Se nós vamos fazer a ortodontia antes, é muito justo que eu tenha aqui, primeiro, a movimentação ortodôntica para eu fazer a correção, ok? E depois, ao final do tratamento, ele simbolize para mim o que eu conseguiria às custas de uma repostura de elástico ou cirurgia ortognática. Na verdade, o Clean Check, ele coloca para mim o que é que eu devo conseguir, mas nem sempre esse movimento vai acontecer, tá? Então, em caso de paciente classe 3, por exemplo, em que situações eu posso contar que eu vou ter um jump da mandíbula para trás? Olha só, um paciente classe 3, que é classe 3 esquelética, o crescimento da mandíbula é mais acentuado que a maxila, ela está numa situação assim, dentária no início do tratamento. Será que isso é postural? Se isso for postural, o jump por elástico, ele é bem aceitável, que seria um jump funcional, tá bom? Ó, esse pulo aqui. Se eu tratá-la só ortodonticamente, onde que eu vou chegar? Eu vou chegar nessa situação dentária, ó. Olha o que o Clean Check está me propondo. Então, você para e você lê. Eu quero essa posição dentária para fazer essa finalização numa cirurgia ortognática, ou eu acho que essa mandíbula vai pular para trás. Se for um shift funcional, um desvio funcional, essa mandíbula vai pular para trás. Se não for, se for uma classe 3 esquelética verdadeira, como ela sinalizou, a minha recomendação é que nós façamos a
compensação dentária dessa classe 3 que ela quer tentar, porque ela já fez disjunção, já fez a máscara e agora quer tentar ortodonticamente, tá bom? Então, nós vamos deixar o jump nesse caso? Não, o jump é pouco previsível. A gente pode, talvez, sinalizar aqui uma distalização dentária inferior para tentar fazer a compensação dentária dessa classe 3, tá bom? Dento alveolar, no meu ponto, no que eu quero dizer, tá bom? Então, esse setup, no meu ponto de vista, ele já precisa fazer um ajuste, ele precisa remover esse jump e a gente precisaria fazer a compensação dessa classe 3 de forma dentária, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu tenho aqui de observação para esse setup. Alguém tem algum comentário sobre isso ou discorda, acha que essa mandíbula pode reposturar para trás as custas de uso de elástico classe 3, como se fosse um shift funcional? O que seria o shift funcional? Algum contato dentário, por exemplo, que prenda a mandíbula à frente, que o paciente reposture dessa forma topo no início do tratamento e eliminando essas interferências oclusais, que essa mandíbula vá chegar, possa ir as custas de elástico para trás. Também é possível. Há N situações que, muito bem diagnosticadas, a gente tem essa chance de sucesso, mas mais difícil num classe 3 esquelético, tá bom? Tudo bem? Constância comentou, em que momento você começaria o uso de elásticos? Depende do que a gente vai usar aqui para o elástico, tá? Mas o elástico, nesse caso, que você está vendo no ClinCheck, se você considerasse, Constância, que você tem uma chance de reposturar essa mandíbula para trás desde o início, porque você precisa começar a forçar aquela articulação, aquela musculatura para trás, para você perder, né, aquela posição, aquela intercuspidação habitual que ele já está acostumado ali, você quer forçar isso para trás. Como a Letícia, ela comentou que só deixaria o jump se fosse operar nesse caso, é a minha opinião também, tá bom, Letícia? Se fosse isso, o elástico ele seria usado para uma ancoragem dentária, do movimento dentário. E então, a gente teria que começar a usar elástico a partir do momento que você começa a fazer a mudança sagital. Ou, nesse caso, se a gente programar a distalização dente a dente desse arco inferior, certo? Porque essa seria uma possibilidade, concordam? Olha onde está o segundo molar dela. Então, a gente teria que jogar esse molar mais para trás, né, para ter também até uma intercuspidação correta, uma oclusão funcional para ela, e aí, conforme joga o primeiro molar distalizando, como todos os outros vão estar parados de ancoragem, tudo bem a gente não usar um elástico, mas quando inicia a distalização do segundo molar na boca, que seria, nesse caso, o primeiro molar inferior, o 3.6 e o 4.6, eu acho que já seria interessante usar o elástico de ancoragem, tá bom? Então, vamos diferenciar. Se eu quero reposturar a mandíbula, elástico desde o início. Se eu quero ancorar um movimento de distalização, elástico desde a distalização dos primeiros molares, ok? Isso serve também para uma classe 2, se a gente estivesse distalizando o superior, mas como nesse caso ela é uma classe 3, a gente vai pensar em distalizar o inferior, tá? Essa seria uma proposta de tratamento. E a Luciana colocou que ela não entendeu o que seria o jump. Luciana, o jump ela é uma simulação de uma manipulação das bases ósseas, tá bom? Então, em que situações na vida real nós temos essa possibilidade das bases ósseas mudarem de posição espacial? Ou é uma cirurgia ortognática, correto? Que aí é como se fosse vamos imaginar aquela simulação do Dolphin, que você faz a ortodontia e no final ele te dá o pulo cirúrgico. Olha aqui, ó. Tá bom? Então, esse seria o jump de um caso cirúrgico. Ou, se nós estivéssemos falando num caso que o paciente tem um shift funcional, né, um desvio funcional, por exemplo, ele é classe 3 porque o incisivo dele é cruzado. Então, quando o paciente morde, a mandíbula desliza à frente. Então, ele é um classe 3 por causa desse dente, a gente vai dizer que ele tem um desvio funcional. Então, nesse caso, a gente poderia tratar essa classe 3 usando elásticos, full time, mas para tentar reposturar essa mandíbula para trás,
tá bom? A Ana Márcia colocou a palavra mordida construtiva, né? Então, se você acha que você tem a possibilidade de mudar essa posição dessa mandíbula às custas de elástico por um contato prematuro, algo assim, esse é um caso que você diz que você vai usar um jump no ClinCheck. Lá na prescrição, no item de correção anteroposterior, é o item que escreve simulação por uso de elásticos classe 2 ou 3. Tá? Sempre que vocês colocarem na prescrição que vocês querem a simulação, vocês vão ter um jump no ClinCheck, que vai ser representado por essa área rachurada aqui no seu setup. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos aí, então, Luciana, esse conceito do jump? Outra situação que dá o jump, mas se fosse uma classe 2, Luciana, seria o inverso. Vamos imaginar que é um paciente em crescimento que você quer propulsionar. Antes de a gente ter o recurso dos Precision Wings, toda vez que a gente queria propulsionar a mandíbula, a gente pedia o jump às custas do uso do elástico classe 2, tá bom? Então, tem o jump no elástico classe 2, que seria ou a repostura mandibular ou o avanço mandibular de fato. E no caso classe 3, nós temos o jump em que situações? Quando você tem um shift funcional ou você está tratando o caso cirurgicamente. Combinado? A Cirilene colocou, o que você fala sobre a distalização sequencial desde o início? A gente não vai conseguir ver, porque esse caso tem um jump, tá bom, Cirilene? Mas seria o que nós fazemos comumente em ortodontia convencional. Vamos imaginar que esse caso aqui a gente vai tirar o jump, tá bom? E para tirar o jump eu preciso escrever para o técnico, eu não consigo tirar o jump no 3D, tá? Então aqui, olha, quando a gente tem aqui nova modificação, eu vou clicar em nova modificação para fazer uma modificação nesse setup. E eu vou escrever aqui para o técnico que eu quero tirar o jump. Primeira coisa que aparece para a gente aqui, ó, ele me dá o setup com o play aqui embaixo e depois ele me dá o ClinCheck na posição final, paralisada, para eu fazer mudanças em 3D, tá? Usualmente a gente fecha aquela janela, a gente aumenta esse modelo para poder trabalhar e notem que a posição dele é maravilhosa no final, mas é feita às custas de uso de elástico classe 3, como se a mandíbula da paciente fosse pular para trás às custas do uso do elástico classe 3, tá bom? E como isso não é factível, não é previsível para uma paciente que é esquelética 3, né? O que nós vamos escrever aqui? Remover jump da mandíbula, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai escrever para o técnico é que você não quer tratar as custas de jump. Mas isso não quer dizer, Michel, que a gente vai tirar o cut, porque o elástico classe 3, ele ainda é necessário como uma ancoragem da distalização dentária, tá bom? Rita perguntou por quanto tempo o uso de elástico de ancoragem. Rita, como um protocolo inicial que nós recomendamos, 12 horas enquanto distaliza só molares, e depois quando entrar a retração de bateria anterior, que aí são 6 dentes, né, 24 horas, tá? Mas 200 gramas de força, que seria algo como num elástico, num caso classe 3, que você liga de canino a molar, como a gente tem uma distância maior, talvez um elástico 3,16. Mas vocês precisam prestar atenção como na ortodontia convencional. Você está perdendo a ancoragem, está sendo ineficiente a força, o tempo de uso, você vai regular essa força do elástico, você vai regular o tempo de uso de acordo com o seu resultado clínico. Então, nunca há uma receita de bolo do início ao final do tratamento. A gente pode iniciar com o protocolo, mas vocês, de acordo com o resultado, precisam ajustar, adaptar esse uso do elástico, tá bom? A mesma coisa eu sempre falo para o tempo de uso do alinhador. Existe protocolo, para casos classe 3 eu troco sempre de 10 dias e meio. Não existe, você tem que ajustar de acordo com a sua resposta clínica. Você pode iniciar para casos sagitais, saiu um artigo muito recente dizendo que são movimentos anteroposteriores, translações, movimentos de corpo, de raiz,
que não são tão indicados para trocas de 7 dias. Então, você começa um protocolo de 14, reduz para 12, vê o tracking do 10, está acompanhando, tenta 7, é um paciente jovem, altamente colaborador, ou não está tendo tanto resultado, você volta. Então, durante o tratamento, você pode ir ajustando de acordo com o seu resultado clínico, tá bom? Luciana colocou que entendeu sobre o jump. Que bom, Luciana. Às vezes é difícil explicar, né, só no gogó, mas que bom que você entendeu. Tá bom? Então, vamos fazer as mudanças aqui. Então, nesse caso, nós vamos tentar, como o doutor pediu, um ajuste com uma compensação dentária, porque já fez a parte da disjunção e máscara. Então, para a gente ir no limite antes da cirurgia, de um caso cirúrgico, por exemplo, o que ela quer tentar? Eu recomendaria a distalização nesse caso, porque nós não temos contato com os antagonistas superiores. É uma paciente jovem, né? Para você ver pela dentição aqui, que ela é uma paciente jovem, então ainda estava aqui na fotografia, olha, tá com uma guia de erupção no pré-molar, então vamos começar a distalizar. A questão maior é que para você distalizar esses molares inferiores, nós precisamos confirmar que o terceiro molar ou ele tem condição em relação ao ramo para você jogar um pouco essa coroa do segundo e não impactar, não deixar esse dente incluso, ou ele está numa posição que você consegue empurrar, ou tem ausência, ou que é possível fazer a extração, tá? Isso é muito importante. Chave de sucesso para distalizar segundos molares é não ter os terceiros, a não ser em casos que o paciente já tem ausência de um molar ou um pré, mas via de regra, não tentem distalizar terceiro molar, você perde tempo, você não tem osso para fazer o movimento, e é um tratamento geralmente muito desafiador, pela anatomia radicular, pela altura coronária, você não tem abraçamento para empurrar esse dente, tá bom? Então aqui primeiro a gente vai confirmar com o doutor que há a possibilidade de fazer essa distalização pela ausência do terceiro molar, mas aqui eu vou pedir essa simulação. Então, o que eu vou pedir aqui? O que seria essa distalização sequencial, Sirlene? A distalização sequencial seria assim, ó. Eu vou distalizar primeiro o segundo molar, depois que ele tiver uma certa etapa do tratamento, eu vou distalizar o primeiro molar, depois ele vai ver a posição dessa guia, onde está esse pré-molar, se é um momento talvez de parar, se é um momento talvez de você seguir com a distalização que você não vai impactá-lo, você consegue empurrar, porque esse dente já está em via de erupção, então vai depender. E se eu não tiver uma boa posição, eu posso até começar já a tratar do outro lado, que eu também tenho uma condição. Então, como eu tenho pré-molar aqui, eu vou seguindo com a distalização desse lado, tá? De forma sequencial, porque vai primeiro um dente, depois o outro, até que eu possa também distalizar esse pré, tá? Desculpa que aqui nesse caso não tem a panorâmica em anexo, mas é algo que a gente tem que confirmar. Então, posição de terceiro e posição de pré-molar para erupcionar. Tudo bem? O que seria, Sirlene, interessante quando a gente fala de uma distalização sequencial? Vocês têm que checar que aqui, nessa aba de painel de estágios que nós temos aqui, ó, estágios, você clica aqui, painel de estágios. Esse gráfico da movimentação tem que estar desenhado de forma sequencial. O que ele diz? Ele diz que esse dente aqui, esse, todos que estão em branco estão em movimento durante esse estágio. Então, ele me diz que eu tenho um movimento simultâneo de todos esses dentes que eu estou vendo com barras brancas. Se fosse um movimento sequencial, Sirlene, você não veria isso. Você veria esse dente primeiro, depois essa barra branca, depois a barra do pré-molar, depois a barra dos anteriores que vão retrair. Então, seria um movimento que teria um gráfico que nós chamamos de um formato de V aqui em cima, tá bom? Ele ficaria desenhado as barras brancas num V. Ok? Essa é a forma de checar se vocês estão com movimento sequencial. Outra forma de checar, vocês quando não tem isso, vocês têm que dar o play. Como é que volta lá no play? Olhinho aqui embaixo, ó. E aí você volta lá no Clean Check do play e dá uma olhada para ver qual é o movimento que eu tenho aqui, ó. Quando eu dou o play, eu tenho que ver primeiro um dente, depois o outro, movimentar, que não é a situação desse. Esse aqui é um movimento simultâneo, tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que eu vou pedir aqui? Eu vou pedir a distalização sequencial dos
dentes posteriores e inferiores para corrigir molares para a classe 1. Tá bom? Então, essa é a minha referência para o técnico. E aí, um caso classe 3. Vamos ver se esse paciente tem aqui na tabela, análise de Bolton, se ele tem discrepância de tamanho dentário, porque muitas vezes, se eu puder fazer um IPR inferior, vai me ajudar não só no movimento, mas também na correção anterior do overjet, tá? O paciente tem um certo excesso mandibular. Então, eu posso escrever para ele, colocar, se eu quiser, tá bom? Se eu não quiser, eu compenso esse Bolton deixando espaços superiores, por exemplo. Poderia colocar IPR nos dentes inferiores posteriores. Classe 3, normalmente, IPR atrás é mais favorável para você chegar na posição do canino, tá? Vamos supor que eu não quisesse esse IPR e eu acho que a face da paciente, como é uma 3, já usou máscara, provavelmente a maxila dela tem um ponto A, né, um pouco retruso. Então, eu posso aqui deixar espaços na mesial, na distal, onde vocês acharem mais conveniente, conversando com o clínico, de 1.2 e 2.2, para ajustar discrepância de Bolton, por exemplo, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Às custas de projeção dos dentes anteriores superiores. Então, chequem lá na teleradiografia, no perfil da paciente, se aceita a gente elevar um pouco o ponto A, usualmente classe 3 aceita. Então, essa seria uma possibilidade talvez mais interessante até, tá bom? Então, a gente vai deixar isso aqui também escrito aqui no ClinCheck, ok? Vamos ver mais se tem alguma pergunta. A paciente já removeu o 3.8 e tem a genesia do 3.5. Oi, Verusca, o caso é o seu, que bom que você entrou. Então, ótimo, ó, a paciente já removeu o 3.8, falta a gente confirmar se ela também tem o 4.8 e a gente pode fazer essa distalização bilateral, tá bom? E ela tem uma agenesia do 3.5. Então, aqui pensando, seriam duas alternativas, ou ela vai fazer o implante do 3.5 e a gente preserva o espaço, ou a gente deixaria esse espaço e faria a retração anterior, mas haveria um prejuízo da intercuspidação do segundo, né? Então, como ela é nova, não sei se poderia fazer um implante aqui na distal, na região aqui, porque ela vai ficar com esse segundo voando, ou se a gente distalizaria aqui e faria o implante talvez aqui na região 3.5. Tá? Então, daria um setup super legal. Por que eu não consigo fazer essa simulação em 3D hoje? Porque ele tem o jump no ClinCheck. Então, aqui, quando ele tem o jump, eu não tenho como tirar o jump aqui no 3D e já fazer a simulação em 3D, tá bom? Por isso que eu estou escrevendo para o técnico todas essas necessidades, ok? E o 48 já está programado para fazer a extração, então tá perfeito. O Felício colocou, os alinhadores contemplam os dentes não erupcionados, por exemplo, 3.5. Nesse caso, o que ele deu aqui para a gente foi uma guia de erupção. Vocês veem que ela está meio transparente, né? Então, a gente tem aqui a guia de erupção. No caso, se esse paciente aqui, ele, na verdade, não tem esse dente amagenesia, você já pode pedir, se você vai manter o espaço, você pode pedir um pôntico, que ele vai vir ali como se fosse um dente também. É muito parecido com a guia, né? Mas é uma outra função, porque o pôntico você pode mudar a forma, você pode deixá-lo só na metade vestibular, como se fosse uma faceta só, e ter mais face do alinhador abraçando os seus dentes adjacentes, tá bom? Então, se a gente for manter esse espaço, talvez seja mais interessante um pôntico, que eu consigo construir só meio pôntico, pedir para eles ajustarem, tá bom? Mas eles contemplam, sim, dentes não erupcionados com uma guia de erupção se é um paciente jovem. Então, você pode fazer esse ajuste. Então, a princípio, nesse caso, eu acho que seria isso. Já tem os elásticos classe 3, né? Eu colocaria aqui, então, a distalização inferior, posterior, para fazer um pouco de compensação dentária, e deixaria, então, ali, as extrações vão ser realizadas, e aí, essa situação, eu deixaria o espaço, pediria o pôntico
nesse caso aqui do 3,5, mas eu reavaliaria na volta se seria uma opção mais interessante a gente consumir esse espaço. O Constâncio colocou, não daria para mesializar caso não tivesse extraído 3,8? Poderia, mas a gente vai perder esse dente, então você vai encurtar o arco, e o que a gente está achando de mais problemático seria perder a intercuspitação desse dente, a não ser que ela colocasse um implante aqui. Então, muitas vezes, se for colocar o implante aqui ou aqui, seria mais interessante você manter ou até distalizar um pouco esse molar, que é mais fácil distalizar o molar na mandíbula do que mesializar, e usar esse espaço um pouco para fazer a retração, e aí talvez implantar um pré-molar menor, tá? Mas há possibilidade também, Constância, depende da previsibilidade do movimento e do planejamento que a Verusca teria, né? Se você se você tiver a possibilidade de fazer essa mesialização, uso de implante ou não, na distal. Ah, ele falou aqui, mas se tivesse o 3,8 seria o antagonista. Ah, sim, aí teria que ver a condição que ele estava também para erupcionar, né? Porque a gente sabe também que nem sempre o terceiro molar erupciona bem, tá? Mas se ela já removeu o 3,8, provavelmente não estava em condição de ficar no arco. Mas poderia sim manter se fosse uma posição de ele estar bem no eixo de erupção, tá bom? Então, vocês vejam que o setup permite milhões de construções. Verusca, eu vou deixar dessa forma aqui, tá bom? Como nós falamos da distalização, mas depois a gente fala lá no sistema e eu ajusto o setup na volta, se não for essa condição que você tinha imaginado, ou se a gente achar que não fica agradável dessa forma, tá bom? Então, isso é importante. No TPS, sempre eu vou enviar essas mudanças, vou me comunicar com vocês, depois que esse setup voltar, a gente volta a se falar. Como eu falei, é um setup construído a 4 mãos. Nesse caso, eu vou enviar essas mudanças que eu fiz, tá bom? A gente sempre assina... Opa, aqui ele expirou, fiquei muito tempo offline. Ele expira, mas vocês vão ver que eu não perco as mudanças que eu já estava trabalhando, mesmo sendo aqui um setup aberto na nuvem, online, tá bom? Então, agora a gente vai ver se isso é verdade, né, gente? Se eu perdi tudo aqui, a gente sente e chora. Não, a gente refaz, a gente não sente e chora. Ó, tudo que eu escrevi ali voltou, tá ali. Então, agora aqui eu só vou assinar e já vou enviar isso para os técnicos irem adiantando já esse setup, tá bom? Então, aqui a gente faz o quê? Normalmente a gente assina para identificar que essa mudança não foi do doutor, foi minha, porque muitas vezes vocês vão trabalhar com a gente ao mesmo tempo, ok? Então, eu vou clicar aqui em enviar e esse setup vai ser modificado agora, ok? Tudo bem? Entenderam qual é o vai e vem desse setup de TPS? Agora eu vou voltar com vocês os slides só para a gente finalizar a apresentação, tá? Eu falei bastante para vocês sobre a questão do jump, né? E que há algumas situações que nós podemos sim considerar o jump, que seria um desvio funcional. Então, eu trouxe para vocês um caso que eu tratei aqui na clínica, e a gente fez o tratamento de um paciente classe 3 que era jovem, sem o uso dessa distalização, porque ele não era uma classe 3 esquelética, ele tinha um desvio funcional. O que é esse desvio funcional? Em que situações o jump ele é aceitável? Então, vamos ver aqui que nós temos um desvio da linha média e o paciente é uma classe 3 de molar canino, mas ele tem o lateral cruzado. Então, esse paciente, quando eu manipulava, ele batia em topo e desviava a mandibular para frente para poder ocluir. Então, numa situação que você detecta isso, né? Então, nós temos a necessidade, já a possibilidade de fazer um clean check com aquele pulo, tá bom? O uso do elástico para chegar nessa situação aqui, tá bom? Então, aqui, quando nós vemos a lateral, fica mais fácil vocês entenderem. Você tinha essa situação inicial e às custas do uso do elástico, do jump, você chega nessa intercuspiração. Tá bem? Então, o que o paciente usou nesse caso? Nesse caso, o paciente usou elásticos classe 3, porque à medida que eu descruzava esse lateral, a mandíbula era reposturada para a posição dela central, tá? Então, início e final. E aí, depois do uso das contenções, eu tive possibilidade de ver esse paciente 18 meses depois, e a estabilidade do caso, né, a melhor intercuspidação até para 18 meses de pós-tratamento.
Tudo bem? Então, essa é uma situação que pode acontecer, e aí o jump é útil, vocês podem planejar o jump nesses casos. Ok, gente? Então, só lembrar vocês que vocês têm, deixa eu sair daqui para não atrapalhar, só lembrar vocês que vocês têm todos os nossos webinars gravados lá na plataforma, esses webinars gratuitos são abertos, então vocês têm como assistir o replay. Logo, logo, a Camila e a Paloma já postam lá, então vocês têm como ver o replay para poder estudar isso posteriormente, tá? Quem não conhece, aqui tem o nosso QR Code e o nosso site. Não só os nossos Clean Checks, os nossos webinars de revisão de Clean Checks estão aqui, mas também todos os webinars que nós fazemos para desenvolvimento de time, performance, equipe, gestão, vendas, tudo fica concentrado ali no nosso portal. A gente tem também um curso que está rodando agora, e eu tinha colocado aqui últimas vagas quando a gente preparou o webinar, e antes de eu entrar eu coloquei o esgotado, porque as meninas me sinalizaram, a Camila colocou que esse curso já não tem mais vaga, ele inicia amanhã, é o Study Club, mas quem tiver interesse, entra no site para deixar uma lista de espera, ou entre em contato com a Camila, que assim que a gente abrir a próxima turma, a gente tem esse curso de 2 em 2 meses lançando, então vocês conseguem fazer já, preencher a lista de espera. Nós só colocamos 20 vagas, porque é um grupo limitado, é um grupo bem exclusivo, para que a gente consiga discutir 11 tópicos e depois fazer revisões de clean check em todas as aulas. Então, isso que a gente fez aqui no webinar, a gente vai fazer com os clean checks de vocês a cada aula, tá bom? Então, é uma turma muito legal, que a gente detalha vários assuntos, clean check, treino de ferramenta 3D, IPR, vê bastante caso clínico, terapia auxiliar, e aí a gente faz as revisões de clean check com vocês também, tá bom? Então, quem tiver interesse, a Camila colocou o e-mail dela ali no chat para vocês se inscreverem para a próxima turma. A de amanhã já está esgotada. E também eu convidar vocês para um curso sobre gestão com a Paula Cristine, quem não conhece, ela é uma consultora de clínicas odontológicas maravilhosa, que também puxa a minha orelha aqui no consultório, faz a gestão dos nossos números aqui, que ela ensina a organizar, planejar, calcular despesa, planejar gasto, custo de hora, faz a gestão dos seus números para que vocês tenham métricas para saber se o seu negócio está indo bem ou não, como organizar tudo isso. Ela treina equipe, ela é maravilhosa, e ela dá um curso online também, então, para vocês introduzirem nesse assunto, tá bom? O curso já está em andamento, mas as aulas estão gravadas, as 2 primeiras, então quem quiser entrar no curso andando, ainda tem possibilidade de se inscrever, tá? Fica aí o convite para vocês. Lembrando sempre que um aluno Team One, sempre que faz um curso, já fez um, vai fazer o segundo conosco, tem desconto de 20%, assim como os afiliados a Bravo, então a gente tem essa parceria educacional com a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, e vocês também têm desconto sendo afiliado em todos os nossos cursos de 20%. Quem não quer a modalidade que eu apresentei do TPS, quer fazer uma consultoria ao vivo, existe também a consultoria VIP Web, eu e a Soraya, a gente tem o maior prazer de fazer essas horas com vocês, então geralmente a gente tem meia hora, são 30 minutos para discutir algum caso, ou vários casos se der tempo, e aí a gente tem esse também lá no site para vocês fazerem a compra e o agendamento do TPS VIP, tá bom? Qualquer informação que vocês queiram adicionar, acessem nosso site, consultem a nossa equipe, a Camila está sempre aí para falar com o nosso cliente. A Camila está aí no grupo até agora, no chat. Obrigada, Cá, pela presença aí, pela assessoria aí no webinar de hoje. Eu vou tirar o meu rosto daqui para não atrapalhar vocês, que se precisarem do contato, liguem, mandem e-mail, sigam nas redes sociais. E a gente se fala, gente, daqui 2 semanas temos um novo webinar desse assunto com a doutora Soraya na hora do almoço, tá bom? E eu vejo vocês amanhã na nossa aula inaugural da turma 3 do Study Club Team One. Muito obrigada pela participação. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.